Bem-vindo à nossa aula sobre o traço de caráter esquizoide. Ele que é o primeiro traço a ser formado, a ser mielinizado no nosso sistema nervoso. Lembrando que os nomes dos traços podem soar estranhos, mas não tem relação com transtornos ou algo do tipo que você possa conhecer pelo mesmo nome ou por nomes similares. Alinhamento relembrado e reforçado, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. A formação do traço de caráter esquizoide ocorre durante a gestação, até por volta do primeiro mês de nascimento. Nesse período, a mielinização está concentrada no cérebro, que é onde ela tem início. Lembra que na aula 2 a gente viu que o processo de mielinização acontece de cima para baixo? Pois então, neste período, a mielinização ainda não começou a descer com intensidade pela medula espinhal e se ramificar pelo corpo. Esse traço tende a se desenvolver com maior intensidade quando a mãe está passando por uma gestação turbulenta, quando está acontecendo algum problema na vida dela que deixa ela ansiosa, preocupada. Ela pode estar preocupada porque queria dar melhores condições para aquele bebê. Ela pode estar preocupada porque o pai da criança não assumiu as responsabilidades. Ela pode estar preocupada porque o marido perdeu o emprego bem naquele momento, ou porque ela perdeu algum ente querido naquele momento. Enfim, qualquer tipo de preocupação, sejam próprias ou externas. E pensa comigo, o que mais faz a mulher lembrar que está grávida do que quando o bebê se mexe? Então, sempre que a criança se mexe, a mulher lembra que está grávida e as preocupações que ela tem podem acabar vindo à tona. Só que quando essa mulher fica preocupada, o corpo dela se altera. Quando o estado emocional dela se altera, o estado fisiológico se altera também. Se ela se preocupa, fica em estado de alerta e o sistema nervoso dela entra em modo de sobrevivência, modificando o funcionamento do corpo. Dessa forma, ele vai priorizar o corpo da mulher, como se ela precisasse correr a qualquer momento. E o fluxo sanguíneo para o útero diminui, tornando aquele útero mais frio e mais rígido. E lembra que a maior parte das vezes que a mulher se lembra que está grávida é quando o bebê se mexe, e daí ela sente essas preocupações, essa ansiedade que altera o corpo dela, que altera os batimentos, a respiração, o fluxo sanguíneo. E nesse momento, tudo que o bebê conhece como mundo é o útero. Só que quando ele se mexe, o mundo dele, que é o útero, fica ruim. Então o bebê tem a percepção de que quando ele se mexe, de que quando ele existe, o mundo dele fica ruim, fica desconfortável. O se mexer naquele momento vem fazendo relação com o existir, assim como o útero vem fazendo relação com o mundo para aquele bebê. Como o mundo fica ruim quando ele se mexe, ele vai tentar se mexer o mínimo possível. O caminho de sobrevivência é se mexer o mínimo possível, então ele vai existir dentro da cabeça dele. Esse é o mecanismo de defesa do esquizoide, se desconectar do mundo real, biologicamente e emocionalmente. Ele vai existir, então, no mundo onde ele tem controle, que é dentro da cabeça dele, se desconectando mais do corpo e do mundo externo. E vamos deixar algo absolutamente claro. Não é culpa da mãe, não tem a ver com a intenção da mãe, e sim com a percepção da criança. Naquele momento, o bebê está fazendo caminhos de sobrevivência e compreensão que ele dá conta. Se ele percebe que toda vez que ele se mexe, o mundo dele fica ruim, o que ele sente naquele momento é a dor da rejeição, que é a dor existencial desse traço. É a dor básica de formação do traço de caráter esquizoide. E reforçando, isso é a percepção do bebê e não a intenção da mãe. O sistema nervoso do bebê percebe a sensação de rejeição e registra essa sensação. A partir disso, ele passa a desenvolver um mecanismo de defesa, um recurso de sobrevivência para sobreviver àquele ambiente e combater aquela dor. E é aí que surge o recurso de vida, porque lembra, nossos traços surgem das dores,
mas para cada dor, o nosso sistema nervoso desenvolve um recurso. Então, nem tudo é dor, porque para cada dor, nós temos um recurso, nós desenvolvemos um recurso. Naquele momento em que a criança sente a dor da rejeição, ela não tem para onde fugir. E mesmo se tivesse, ela ainda não teria condições físicas para isso. E naquele momento, a mielinização está concentrada no cérebro. Então, o único recurso para ela naquele momento é explorar a área onde a mielinização está concentrada. Já que não dá para fugir usando o corpo, já que não dá para deixar de existir usando o corpo, ela foge para a cabeça, onde é mais seguro existir, deixando o corpo mais quietinho e até meio que de lado, concentrando a mielinização no cérebro e consumindo a energia do corpo apenas com a cabeça, fugindo para um mundo imaginário sem sair do lugar. É um modo de usar a cabeça e desligar o corpo na tentativa de não se mexer para que o útero não fique ruim de novo. O que o Elton Euler chamou em seu livro de um jeitinho mental e físico para evitar a sensação de rejeição. É importante a gente entender o que estava acontecendo no momento de formação e como o traço se sentiu e reagiu àquele momento, porque a forma como a gente se sentiu no momento de formação dos nossos traços é a forma como a gente se sente até hoje. Logo, a forma como a gente reage é a mesma até hoje. Quando a gente tem uma dor, esteja ela no nosso consciente ou no nosso inconsciente, a gente não quer ressenti-la, certo? Então, o indivíduo com muito do traço de caráter esquizoide tem muita dificuldade em se expor, em existir, em ser visto, ser notado, em ter as atenções voltadas para ele. Porque se ele for notado, pode ser que ele seja rejeitado e ele não quer ressentir aquela dor da rejeição, podendo ele rejeitar primeiro para não correr o risco de ser rejeitado. Em contrapartida, esse traço desenvolveu um potencial criativo incrível e uma enorme capacidade de raciocínio. De um modo geral, nós já entendemos até aqui o momento de formação desse traço, que é durante a gestação até por volta do primeiro mês de nascido, a dor desse traço, que é a dor da rejeição, de sentir-se rejeitado, e o recurso desse traço, que é a criatividade, a imaginação, o raciocínio lógico. Vamos agora entender um pouco mais das características da pessoa com muito desse traço? A pessoa com muito do traço de caráter esquizoide é uma pessoa que vive muito mais no mundo mental, que tem ideias criativas, inovadoras, capaz de criar um universo dentro da própria cabeça. É aquela pessoa que muitas vezes se desliga do mundo físico porque está ali conectada com o mundo mental que existe dentro dela. Sabe aquela pessoa que você conhece que vive no mundo da lua e tem ideias mirabolantes? Essa pessoa tem um potencial incrível de ter ideias que normalmente pessoas com menos desse traço não têm. O traço de caráter esquizoide é muito racional e lógico e tem um raciocínio muito rápido. Ele consegue desdobrar ideias e projetos numa capacidade além da capacidade dos outros traços. Justamente por ter essa capacidade de ter ideias inovadoras, muitas vezes até fora da caixinha, que normalmente os outros traços não pensariam. É como se ele tivesse um universo paralelo dentro da cabeça dele. E realmente ele tem, porque ele cria um mundo na cabeça dele para fugir da dor da rejeição, para evitar relações e situações que possam fazer ele ressentir essa dor. E por isso o traço de caráter esquizoide só fica onde faz sentido para ele, só se conecta com o que faz sentido para ele. E por isso são pessoas mais introvertidas, mais reservadas. O esquizoide preza muito pelo seu espaço, pela sua individualidade. Gosta de ficar sozinho, de ter seus momentos de solitude, de introspecção, que no universo da análise corporal nós chamamos carinhosamente de necessidade de caverna. Eles precisam de tempo de caverna, sozinhos, para criar. São pessoas bastante independentes, com uma forte capacidade de se autogerir. Possuem profundidade de pensamento, conseguindo explorar ideias e pensamentos complexos. É comum você estar conversando com uma pessoa com muito desse traço e ela não manter o contato visual com você o tempo inteiro. Porque, como eu falei, ela tem um raciocínio lógico muito rápido, muito prático, muito objetivo. Então, às vezes, você está ali contando uma história e no meio da história ela já entendeu tudo o que você queria dizer. E aí ela desconecta, dispersa, porque ela já está pensando em outra coisa. São pessoas que não apreciam muito o contato físico, porque isso acaba relembrando caminhos neurais que não foram bons.
Lembra que quando ela fez contato físico, o mundo dela ficou ruim? Não vão demonstrar muita emoção, podendo ser interpretado como pessoas mais frias. E de fato são, mas não é porque eles não têm sentimentos, é porque são pessoas mais racionais, que buscam resolver suas questões, inclusive as emocionais, a partir da lógica. Então o esquizoide, ele não vai expressar o que ele sente, ele vai explicar o que ele sente. Muitas vezes a gente julga o outro porque a gente mede ele com a régua das nossas expectativas. E aí, muitas vezes, o que a gente encara como um defeito no outro vem, na verdade, da nossa expectativa frustrada de uma coisa que ele não tinha obrigação de atender. Porque a gente não estava levando em conta o modo de funcionamento do outro, que é diferente do nosso. Porque muitas vezes a gente nem tem esse conhecimento. Por isso que ele é tão importante. Outro ponto bem importante sobre esse traço é que a energia biológica dele está na mente. Então ele não vai ter muita força muscular de execução. Ele vai ser muito bom para criar ideias, para gerar soluções inovadoras, mas não vai ser tão bom assim para executar e implementar sozinho. É um traço que vai ter muitas ideias, vai até começar muitas dessas ideias, mas não vai ter força, consistência e resiliência para dar continuidade sozinho. São pessoas que vão trazer propostas inovadoras, análises profundas, mas que vão precisar de apoio na hora de executar. É importante a gente entender essa dinâmica para a gente entender como essas pessoas funcionam nos ambientes relacionais. Isso é muito importante, inclusive, na hora de distribuir funções no ambiente de trabalho, por exemplo, tornando aquele ambiente mais favorável para o modo de funcionamento de cada pessoa e, consequentemente, tornando aquele ambiente mais funcional. Cada traço de caráter vai ter uma ordem de resposta correspondente a 3 fatores: o pensar, o sentir e o agir. Acho que já deu para perceber aqui qual desses é o do esquizoide, né? O traço de caráter esquizoide é do âmbito do pensar. É um traço bastante racional que prefere se conectar com o âmbito do pensar, prefere evitar deixar para segundo plano o âmbito do sentir e não tem força de execução para agir. Como a gente já falou, ele precisa de apoio na execução de suas ideias. E quando a gente pensa no modo de funcionamento, em como aquele traço foi formado, em como aquela pessoa se sente e reage, isso faz todo sentido, porque executar tem muito envolvimento com o meio externo, com você estar ali presente, interagindo com o meio externo, coisa que não condiz com o modo de funcionamento do traço de caráter esquizoide, que tem a sua energia muito mais direcionada para o mundo mental e interior dele. Então ele não vai ter muita energia e muita paciência para ficar lidando com todo aquele relacionamento externo. Isso vai desgastar ele, porque ele tem essa preferência pelas atividades mais introspectivas, mais reflexivas. E por isso, exposição e interação social desgastam muito rapidamente esse traço. Então, em ambientes onde ele esteja muito exposto, onde ele seja o centro das atenções, onde tenha muitas multidões, ou onde ele seja constantemente notado ou constantemente acionado, ele vai se sentir esgotado rapidamente, porque a bateria social dele acaba rápido. Mas essa bateria social dura mais quando ele está em ambientes menores, com grupos pequenos de pessoas com pensamentos semelhantes. Isso não quer dizer que uma pessoa com muito desse traço seja incapaz de se expor. O Elton Euler, por exemplo, que é o fundador do Corpo Explica, dá palestras em palcos e ele tem mais de 40% do traço esquizoide. Só que ele conhece o modo de funcionamento dele, ele conhece os traços dele e lembra, ninguém é um traço só. Então ele negocia com os traços dele, coloca para jogo traços que têm mais habilidade de contato com o público e compensa esse esquizoide de alguma forma, seja antes ou seja depois de subir num palco e gastar aquela bateria do esquizoide. Ter esse conhecimento das suas limitações não te impede de fazer as coisas. Pelo contrário, te dá consciência e te ajuda a construir ambientes mais favoráveis para você. Porque, inevitavelmente, em alguns momentos, nós vamos ser expostos a ambientes que não são tão favoráveis ao nosso modo de funcionamento. Mas quando a gente está conscientemente se expondo a esses ambientes, a gente consegue dar aquela negociada com os nossos traços, a gente consegue
compensar de outra forma aquele desgaste e manter um equilíbrio. Isso é importante para que a gente mantenha os nossos traços no recurso. Sem essa consciência, a gente pode acabar forçando demais os nossos traços, sem dar essa equilibrada e colocá-los na dor. E por falar em dor, vamos ver como esse traço funciona na dor e no recurso? Na dor, o traço de caráter esquizoide vai usar a caverna para fugir do mundo real, para se distrair, para se isolar. Ele vai se desconectar do mundo real como defesa para fugir da rejeição, porque ele sente que se expor suas ideias corre o risco de ser rejeitado. E o que faz com que essa sensação venha à tona são os ambientes desfavoráveis, onde ele é criticado, chamado de estranho, onde as suas ideias são desvalorizadas, onde fazem chacota das suas ideias, onde não valorizam o potencial criativo e imaginativo que ele tem. Isso faz com que esse traço entre na dor, sinta essa dor da rejeição e passe a se isolar cada vez mais. Ele tende a permanecer quase que sempre no seu refúgio interno e não faz uma transição equilibrada entre o mundo interno e o mundo externo, diferente de quando ele está no recurso. Quando o esquizoide não está utilizando o seu potencial criativo na vida, é sinal de que ele está vivendo na dor, de que ele está se isolando na sua caverna mental. Já quando está no recurso, o traço de caráter esquizoide vai utilizar a sua caverna para criar, para ter as suas ideias inovadoras e disruptivas. Ele se sente bem quando tem suas ideias estimuladas e valorizadas. Se sente bem e conectado com o seu jeito diferentão de ser. Se sente confiante nas ideias que tem e transita bem entre o mundo interno e o mundo externo, utilizando a caverna para criar e sabendo o tempo de sair dessa caverna e mostrar suas ideias para o mundo, contribuindo com seu ambiente social, com seu ambiente de trabalho e fazendo esse equilíbrio entre a caverna e a vida real. Porém, como já vimos, não se pode exigir dele que ele seja tão habilidoso executando quanto criando as ideias que tem. Vamos ver um quadro geral da dor e do recurso para visualizar e memorizar melhor tudo isso? Então, como a gente já viu, a dor do traço esquizoide é a dor da rejeição, de sentir-se rejeitado. Em contrapartida, ele desenvolve o recurso da criatividade, da imaginação e do raciocínio lógico. Então, em ambientes de dor, esse traço vai usar a caverna para se isolar, para se esconder, para se distrair, para fugir do mundo real. E não vai compartilhar as ideias que tem. No recurso, o traço esquizoide usa a caverna para criar e transita bem entre o mundo mental e o mundo real. Deixa eu sair aqui da frente, caso você queira dar um print. Ok, vou voltar, tá? Agora nós vamos ver como é o formato do corpo da pessoa com muito do traço de caráter esquizoide. No momento de formação do traço esquizoide, a energia está toda concentrada na cabeça, no cérebro, deixando o corpo um pouquinho de lado, mais esquecido. Por isso, o esquizoide tende a se formar mais magrinho, mais alongado, com ossos e articulações mais evidentes, mais ressaltados, formando como se fossem quinas pontiagudas. Sabe quando você vê bem aqui os ossinhos da clavícula, você vê bem aqui no ombro, no cotovelo, aqui no punho, eu tenho bem, dá para ver um tantinho meu ossinho, enfim, articulações de um modo geral. Isso vai ser mais evidente ou menos evidente, ou vai estar em mais partes do corpo ou em menos partes do corpo, a depender do tanto que a pessoa tiver desse traço, porque lembrando, ninguém é um traço só. Como essa energia está mais concentrada na cabeça e o corpo fica meio esquecido, é possível que a pessoa com muito desse traço passe a sensação de que a cabeça é até maior que o corpo, meio que desproporcional ao corpo, porque tem mais energia concentrada ali do que distribuída pelo restante do corpo, podendo dar até uma impressão de que aquele corpo está encaixado ali de forma meio aleatória, meio desajeitada, sabe? Só para sustentar a cabeça. Sabe aquela pessoa que às vezes vai posar para uma foto, ou até no meio social assim, parece que ela não sabe muito bem onde botar a mão, o que fazer com o corpo, aquele jeitão meio desajeitado. É um corpo que pode parecer mais frágil, que pode parecer que está se encolhendo, que está tentando não existir, que está se fechando para o mundo, sabe? Para não ser notado. Do mesmo jeito que aconteceu no útero.
como o corpo ficou mais esquecido na mielinização, ele terá menos energia. A pessoa com muito desse traço pode ter tanto o corpo quanto o rosto mais alongado, pode ter a testa um pouquinho ressaltada para frente, pode ter olhos esbugalhados, como se estivesse assustada com o mundo lá fora, ou pálpebras cerradas, passando uma sensação de desconexão. Percebe como o nosso corpo e mente se formam em conjunto? Porque essa é uma pessoa que não gosta de contato físico e tem o corpo repleto de quinas, o que torna esse corpo menos atraente no sentido de você ver e querer apertar. E ele não gosta desse contato físico, porque além do contato aumentar as chances de rejeição, faz com que ele retome caminhos neurais que não foram bons. Então, vê como tudo vai se encaixando? Então, de um modo geral, o formato físico do traço de caráter esquizoide vai trazer aspectos mais magros, mais alongados, com articulações mais evidentes, formando quinas. E deixa eu sair da frente para você dar o seu print, se você quiser. Percebe nas imagens os aspectos mais magrinhos, aquela postura meio que desajeitada, que eu não sei onde é que eu boto a mão, o que é que eu faço com esse corpo aqui. Olha nesse exemplo como a gente vê um rosto mais alongado, uma testa um pouquinho mais proeminente, os ossinhos bem visíveis, né? Articulações bem visíveis, aspectos mais magrinhos. Aí você pode até dizer, ah, Bianca, mas ela não tem olhos esbugalhados, nem tem as pálpebras cerradas. Mas lembra, ninguém é um traço só. Então, nesses olhos especificamente, a gente vai ter predominância de um outro traço. Mas, de um modo geral, a gente consegue ver bastante características do esquizoide nessa cabeça, nesse tronco. Somos todos uma misturinha e com a análise é que a gente descobre as nossas predominâncias. Olha aqui outro exemplo de um rosto bastante alongado, percebe? Com base em tudo que a gente já viu aqui, vamos ver o que esperar e o que não esperar de uma pessoa com muito do traço de caráter esquizoide. Espere criatividade, inovação, raciocínio lógico rápido, prático e objetivo, desconexão com o mundo externo, profundidade de pensamento e não espere necessidade de socializar, intensa demonstração de afeto e emoções, contato visual constante e força de execução. Tudo por motivos que a gente já viu até aqui. Eu trouxe esse resumo para a gente memorizar melhor e eu vou de novo sair da frente para você poder dar seu print. E um quadro resumo também, trazendo o geralzão que a gente viu aqui sobre esse traço, né? Momento de formação, dor básica, recurso de vida e formato físico. E agora você pode estar se perguntando, mas como que eu lido com uma pessoa com muito desse traço? Como que eu convivo bem com uma pessoa com muito desse traço? Como que eu faço para não acabar fazendo com que essa pessoa ressinta a dor da rejeição? Respeito é a base de tudo. Então, respeite as limitações dele, até porque você também tem as suas. Respeite o espaço dele, ele preza muito pela individualidade dele, então respeite o tempo de caverna dele. Use a lógica para se comunicar. Evite ficar tocando na pessoa o tempo inteiro. Não fique esperando que ele seja muito emotivo, muito emocional com você e que mantenha sempre o contato visual na conversa. Não critique as ideias dele. Dê a ele a liberdade para criar. Respeite, valorize e incentive as ideias dele. Isso é muito importante para o traço de caráter esquizoide. É fundamental para ele estabelecer uma relação de confiança. Esse traço vive muito bem quando a mente tem espaço para existir, sem que o corpo precise acompanhar o tempo todo. Então, o melhor jeito de se relacionar com o traço de caráter esquizoide é respeitando e valorizando o que há em sua cabeça. E se você é a pessoa com muito desse traço, se permita imaginar sem filtros. Tenha ideias mirabolantes mesmo. Tenha um caderno de ideias ou algo do tipo e anote, registre suas criações. Tenha alguém de confiança com quem você possa compartilhar suas ideias. Alguém que te ouça sem julgamentos e que te incentive. Se dê tempo de caverna com qualidade.
Faça aliança com pessoas que sejam capazes de apoiar e executar suas ideias. Deixe que as pessoas saibam que você entende rápido e que prefere não ser tocado, não ficar abraçando. E para fechar com chave de ouro a nossa aula sobre o traço esquizoide, eu trouxe essa foto linda para te inspirar e te mostrar que ter limitações é muito diferente de ser uma pessoa travada na vida. Essa é a família Euler. Esse é o Elton Euler, fundador do Corpo Explica, que eu citei no exemplo, que tem mais de 40% do traço de caráter esquizoide. E hoje é um grande mentor e empresário e tem essa família grande e linda. Então você pode ter limitações no que diz respeito ao seu modo de funcionamento, mas não há limites para sonhar com o que você almeja. Quando você se conhece, se entende e se respeita, quando você se estimula a buscar seus sonhos, você coloca seus traços no recurso e constrói relações e ambientes favoráveis, saudáveis e funcionais. Seja lá qual for o seu sonho, eu te incentivo a buscá-lo. Conheça a você mesmo. Coloque seus traços no recurso, construa relações e ambientes saudáveis. O resto é consequência. Te vejo na próxima aula, onde falaremos sobre o traço de caráter oral.